Olá, está começando o programa TV OAB Guarulhos e hoje é com uma grande felicidade que eu apresento para vocês o tema desse programa, que a gente vai falar hoje sobre o direito trabalhista, sobre a reforma trabalhista e recentemente tivemos uma instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho, a IN 41 de 2018, que deu uma outra visão da aplicação da reforma trabalhista no sistema processual. E para entender tudo isso, a gente está aqui com o Núcleo de Direito Material e Processual do Trabalho da OAB Guarulhos. Eles que se encontram sempre, fazem estudos sobre o tema e hoje eu tenho certeza que a gente vai ter muito a agregar aqui do conteúdo que eles têm a passar para vocês sobre esse tema que causa tanto impacto social ainda, porque tem muitas divergências. Lembrando que esse programa é exibido todas as sextas-feiras, às 9h30 da noite, pelo canal 3 da NET, na TV Guarulhos. É replicado pelo Facebook da TV Guarulhos e também pelo Facebook da OAB Guarulhos. Então, sejam bem-vindos. Está aqui comigo o Dr. Alan Mesquita Pinheiro, que é coordenador do Núcleo Direito Material e Processual do Trabalho da OAB. Membro também do Núcleo, Dr. Pedro Ivo Marques e também Dr. Youssef Ahmed El Hid. É isso, doutor? Muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos ao programa. Eu quero começar aqui conversando com o Dr. Alan. Doutor, você como coordenador desse núcleo de estudos, pode nos explicar de uma maneira sucinta qual que é o principal objetivo desse núcleo que é ligado ao Departamento Cultural da OAB? Olá a todos. Primeiramente, muitíssimo obrigado, Felipe, pela oportunidade, pela honra de aqui estar e poder falar sobre um tema que é tão envolvente e para nós é tão interessante, que é o direito do trabalho e o processo do trabalho. O papel do núcleo na subseção Guarulhos é justamente difundir e estudar os temas das mais diversas ordens, em especial da reforma trabalhista, com vistas a expor isso aos demais membros da comunidade jurídica, em especial aos nossos colegas advogados, com isso proporcionando condições de uma melhor atuação prática e sempre primando por um melhor entendimento com os demais operadores do direito. Esse é o papel princípio do nosso núcleo. Então vocês se encontram para debater os temas relacionados ao direito trabalhista? Perfeitamente. A dinâmica de trabalhos do nosso núcleo se dá da seguinte maneira. Nós nos reunimos uma vez por mês, em regra, e nesses encontros, os membros, porém não somente eles, todos os nossos encontros são abertos a toda a comunidade, inclusive estudantes de direito, e eu já aproveito aqui o ensejo para convidá-los, inclusive, a quem quiser participar. E nessas dinâmicas, nessas reuniões, nós escolhemos um tema, o qual previamente um dos membros é selecionado para poder dispor sobre o tema, fazer uma breve explanação e nesse momento a gente vai entrar num ponto de debate entre os demais membros para se trazer uma sinergia e até mesmo pontos de divergência, até para que a gente aprimore o debate. Então, essa é a dinâmica. Reuniões mensais realizadas sempre na subseção, na sede da subseção. As datas são variadas, mas a gente sempre opta em fazer na segunda quarta-feira de cada mês. E já fica aqui o convite para que todos que quiserem possam participar. Então, quer dizer, todos os participantes aí do núcleo, eles podem, então, trazer temas, debater, ou é escolhido por você somente? Não, é justamente isso. O trabalho ele tem que ser cooperativo. Muito embora eu esteja à frente da coordenação, nós primamos por um trabalho que todos possam participar, e justamente até na escolha dos temas, porque muito embora nós atuemos e saibamos quais são as dificuldades do dia a dia na prática, nós não detemos o monopólio do conhecimento. Então é muito bom justamente essa difusão de ideias. Então é sempre importante que os demais membros e demais participantes possam trazer temas, às vezes, que passaram numa situação prática ou às vezes num caso específico, para que nós ali tenhamos a oportunidade de chegar num consenso e às vezes num debate para melhor aprofundar aquela matéria. E aí, doutor, vocês então promovem também palestras e workshops, não é isso? Para poder debater de uma maneira mais ampla. Depois que vocês tiram do estudo, né, aquele tema, vocês passam para mais pessoas, para mais advogados poderem estar acompanhando, não é isso? Perfeito, Felipe. Muito bem observado. Ou seja, o trabalho do núcleo não é somente o aprimoramento dos próprios membros e dos demais participantes, mas sim, realizados esses estudos e esses trabalhos, essas reuniões mensais,
formatar palestras, eventos, workshops, para que se divulgue para o maior número de pessoas possíveis. Então, todos os estudos que são realizados pelo nosso núcleo vão ser formatados e vão gerar um workshop, ou eventualmente será convidado um palestrante para que possa, na subseção, aclarar melhor as ideias, mas esse é o papel principal, o estudo para podermos passar essas informações com maior riqueza de detalhes aos nossos colegas advogados. Eu sou testemunha, eu já participei de algumas palestras que foi organizado por vocês do núcleo e workshop, e a gente vê a qualidade até dos palestrantes que vêm poder falar do conteúdo para a comunidade jurídica, né? Eu vou querer conversar aqui com o Dr. Youssef, que também é membro desse núcleo da Direito do Trabalho, Direito Material e Processual do Trabalho. Doutor, você como membro, qual que é a visão, a sua participação nesse núcleo? Você acha que essa sua participação, ela tem sido de grande relevância para o seu aperfeiçoamento no direito do trabalho? Opa, olá, Felipe, doutor Alan, doutor Pedro, né, uma satisfação, né, bater um papo, conversar um pouco, né, com vocês sobre a reforma trabalhista, né, as alterações que trouxeram e mudaram muito a vida, né, da sociedade e principalmente também do advogado que milita na área trabalhista, né. O núcleo em si, né, é muito bom, até mesmo porque hoje em dia, né, existe muito trabalho e o tempo para estudar, né, acaba ficando um pouco defasado, fica um pouco difícil você compartilhar, né, o conhecimento se você não tem pessoas também para compartilhar, para conversar, para trocar ideia. E o núcleo proporciona exatamente essa situação. São pessoas estudadas, pessoas que procuram sempre o conhecimento, né, e com isso, né, você consegue agregar, não só academicamente falando, mas também na vida profissional, né, frente às audiências, frente também, né, os clientes que a gente atende nos nossos escritórios. Em 2017, vocês do Núcleo promoveram um workshop sobre os impactos da reforma trabalhista, né, no ordenamento jurídico. Quando foi nesse ano, com 4 meses de vigência, também vocês promoveram um segundo workshop falando da vigência da norma nesses 4 meses. No seu ponto de vista, como foi esse workshop? Você acha que teve um conteúdo muito interessante para passar? Já tiveram muitas informações, muitas mudanças com 4 meses? Foi válido, existiram já muitas mudanças e o fluxo de clientes também, né, que hoje promovem as reclamações, procuram os advogados, né, diminuiu bastante, né, nas próprias audiências, conversando, né, com juízes, né, conversando com outros colegas, né, muitas pessoas pensam, né, antes de propor a reclamação trabalhista, muitas vezes ficam pendentes documentos e falam, vamos entrar com a reclamação? Eu, particularmente, que atuo na área, né, trabalhista, né, né, trabalhador, né, o trabalhador fica com receio, fica com medo, vou propor a reclamação, mas não corre o risco de pagar custas. Tem uma série de situações que acaba, né, amedrontando, infelizmente, o trabalhador, né, que muitas vezes tem direito a perseguir na justiça, né, os seus direitos, né. O workshop, né, as reuniões ajudam e muito, né, o advogado que muitas vezes, como eu disse, não tem tempo, né, para estudar, dá uma atualizada, conversar, tem estudos de caso, né, nos workshops realizados também, né, juízes participam, né, advogados também com vasta experiência, professores participam e é muito importante, né, até mesmo para atualização. A gente vê, doutor, que a reforma ainda tem muita pendência, muitas situações que estão controvertidas até sobre o ponto constitucional, né? Se aquele dispositivo é constitucional ou não. Você pode elencar algum ponto que você acha que gera muita discussão depois dessa reforma? Opa, tenha, né? Não só os honorários de sucumbência, existe a ADIM, né, tramitando no Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, né? Hoje, nas minhas petições, né, nas petições de todos os advogados que pertencem, né, ao núcleo, que participam do núcleo, né, tenho, né, o controle de constitucionalidade pela via difusa, discutindo justamente os pontos da reforma que prejudicam de sobremaneira o trabalhador. Né, são situações, né, que estão em voga, acontecem no dia a dia, e se o advogado não se preparar, né, não só em relação, né, aos honorários de sucumbência, né, a parte que perder, né, ainda que de forma parcial, ter que pagar, né, o advogado que ganhou, além dessas situações também, a justiça gratuita, né, tem uma série de situações aí que, se colocado no papel e feito de maneira séria, de maneira profissional, como os advogados que participam do núcleo, e outros advogados da comarca também,
acabam, né, sendo destaque, né, na sociedade e também, né, no próprio dia a dia do advogado, do fórum, dos cotidianos do escritório. Bom de participar do núcleo que fica atento a todas essas alterações, né? A DINS tramitando. Então, doutor, vocês ainda vão promover esse ano uma reunião, uma palestra com o juiz da 8ª Vara do Trabalho, é isso? Doutor, sobre o que assunto seria? Justamente conciliação, né? A ideia, né, trazer em setembro, salvo engano, doutorado, no dia 3 de setembro, é isso? Dia 3 de setembro, estamos conversando, né, com o doutor Igor, né, o doutor Igor, juiz da 8ª Vara, trabalho aqui de Guarulhos, né? A ideia, né, é trazer, né, e conversar. A reunião, né, a palestra, né, vai ser correlata, né, à conciliação na Justiça do Trabalho, né, um tema muito em voga e que acaba trazendo, né, muitas informações também em relação à reforma trabalhista. Muito importante, a gente sabe que o assunto é sempre dinâmico, muito amplo. Eu vou ir para o comercial, a gente vai voltar no segundo bloco e falando aqui com o doutor Pedro também, continuando com o doutor Alan, vai se ausentar o doutor Youssef. Eu agradeço a participação nesse primeiro bloco, muito obrigado pelas suas considerações, eu acredito que foi de grande valia para o ordenamento jurídico, principalmente para a comunidade jurídica que está acompanhando a gente nesse momento, porque esse programa ele é tanto para os advogados como para toda a sociedade. A gente tem visto que assistem esse programa pessoas que não é ligada à área do direito, mas por acreditar que a OAB passa um conteúdo de qualidade, um conteúdo importante, eles estão acompanhando a gente nesse canal de comunicação pela TV Guarulhos. Então, vocês que estão nos acompanhando, fiquem aí, a gente tem muito para trazer no segundo bloco, vamos continuar falando com o núcleo, vamos falar sobre a reforma trabalhista e vamos falar sobre a novidade, a IN 41 de 2018 do TST, que deu um basta ali numas divergências que estavam tendo na interpretação da reforma trabalhista. Até já. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, Carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Olá, estamos retornando nesse segundo bloco e vamos continuar falando aqui com o Dr. Pedro Ivo, que é membro do Núcleo de Material e Processual do Trabalho da OAB. Doutor, sobre essa instrução normativa aprovada recente aí pelo TST, qual foram as novidades e o impacto disso para a reforma trabalhista, por ordenamento jurídico em razão da reforma? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja escutando a nós. Agradeço primeiramente ao Dr. Felipe pelo convite, ao Dr. Alan, à doutora Patrícia, que compõe aqui o nosso bate-papo, a nossa discussão. Mas pensando especificamente a instrução normativa, uma pequena introdução. Trata-se da instrução do direito intertemporal. A reforma trabalhista ela foi muito ampla, tanto nos aspectos materiais relacionados ao direito material, quanto ao direito processual. E essa instrução normativa, ela tem um ponto central quanto à questão do que se aplica e do que não se aplica aos processos, em especial aqueles que já estavam em trâmite antes mesmo da reforma trabalhista entrar em vigência e aqueles postulado após a reforma trabalhista. E há ainda que a instrução normativa tenha pontuado alguns pontos relacionados ao direito processual do trabalho, no que tange ao que se aplica e ao que não se aplica aos processos anteriores à reforma trabalhista, eu penso que é bom nós delimitarmos aqui a questão da instrução normativa pensando a magistratura. Por que pensando a magistratura? Porque a instrução normativa, por mais que o Tribunal Superior do Trabalho venha dar um norte para nós, advogados, para a comunidade jurídica, para o setor empresarial e também, em específico, pensando as custas do processo, pensando ônus probatório, pensando até a questão das testemunhas, por incrível que pareça, quando se aplicam a penalidade, entre aspas, por
litigância de má-fé, que a gente chama de a testemunha, né, que vem aos autos para trazer mais confusão, conhecido também como perjúrio, aquela que mente, né? Vamos pensar aqui num termo mais claro e objetivo, aquela que não traz a verdade. Então, voltando aqui à questão da magistratura, o porquê que eu chamo a atenção? Porque ela não é vinculante. Não se assustem, né, alguns advogados, também do setor empresarial, alguns reclamantes, quando a gente pensa, olha, será que já está certa a posição? Será que é isso realmente que a magistratura vai aplicar, os dispositivos da instrução? Não se assuste, por exemplo, se o magistrado da cidade de Guarulhos pensar de uma forma, o magistrado da cidade de São Paulo pensar de outra, o magistrado de outro estado pensar de uma outra forma, porque eles não estão vinculados a tal instrução. E os tribunais regionais do trabalho também. Mas é um norte. E como um norte, penso eu que o Tribunal Superior do Trabalho acertou em diversos dispositivos, pensando não apenas de forma, como, para eu traçar aqui um termo até para que eu não erre, não de forma pontual pensando advocacia empresarial, advocacia reclamante, reclamado, aquele embate que sempre há no direito do trabalho, mas pensando de forma técnica e jurídica. Pensando de forma técnica e jurídica, a gente pensa, eu penso pelo menos, essa é a minha opinião, que a instrução normativa acertou na maioria dos seus dispositivos. Então, essa instrução, doutor, só para complementar o que o senhor estava falando, essa instrução, os juízes aqui de base, na primeira instância, e dos TRTs, eles não estão, então, obrigados a julgar de acordo com essa instrução? Não, não estão. E é aí que vai causar, penso eu, mais confusão ainda. Tem uma parcela, inclusive, da magistratura que não concorda com tais posicionamentos do TST, de editar instruções normativas pontuando como a magistratura deve agir. Muitos deles pensam que esse papel caberia apenas ao Poder Legislativo. Mas, pensando a interpretação do direito, penso eu que é prudente, devido à massificação dos processos trabalhistas, a quantidade de processos trabalhistas, a quantidade de litígios que nós temos hoje na nossa justiça, penso eu que pelo menos é um norte para que nós possamos pensar alguns pontos de forma específica. Inclusive, os pontos mais polêmicos quanto à justiça gratuita, se aplica, se não aplica, se é constitucional, se não é constitucional. Apenas um exemplo, tá, Felipe? O TST não ousou adentrar a esses temas. Penso eu, numa leitura mais técnica da instrução normativa, que foi apenas uma questão interpretativa do direito, que cabe, inclusive, ao Poder Judiciário fazê-lo. Que essa instrução, então, em tese, resumindo para o público que não é da área jurídica, tudo que o senhor disse, delimitando ali a aplicação da reforma trabalhista, quer dizer, o que trouxe a nova legislação aos processos distribuídos após a sanção da reforma trabalhista, não é isso? Isso, vamos pensar aqui num beabá simples e objetivo, até para que a comunidade que nos assiste também, além daquela que pensa o direito de forma simples e objetiva, a reforma trabalhista e o direito posto. Quando nós pensamos as reclamações trabalhistas, nós pensamos em certos direitos. Quando nós procuramos um advogado, o advogado já traça, além dos tais direitos aos quais o reclamante pensa tê-los, outros também. Às vezes de forma conexa, às vezes numa entrevista ele percebe que há outros direitos que foram lesados, que nem ele, porventura, sabia de tais direitos, e o advogado postula a reclamação trabalhista solicitando tais direitos. Isso deve ser julgado por um juiz, a gente chama de juiz de vara, que geralmente são os juízes que estão alocados nas respectivas cidades. Dessa decisão, como se trata de um juiz só, a parte que não estiver contente com tal decisão, ela pode recorrer. Vamos chegar ao Tribunal Regional do Trabalho. Hoje nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, especificamente a cada estado nós temos um tribunal, exceto alguns estados do norte que acabam abarcando 2 estados, um tribunal só, pela quantidade de demandas. As demandas são menores, então eles têm um tribunal apenas. Mas hoje nós temos 24. Dessa decisão colegiada, quando nós pensamos em Tribunal Regional do Trabalho, já não são apenas um juiz. Nós temos pelo menos 3 juízes pontuando sobre tal decisão. E ainda assim, se a parte não concordar com essa decisão colegiada, há a possibilidade de nós chegarmos a Brasília.
Tribunal Superior do Trabalho. E foi esse tribunal que editou tal instrução normativa. Sabendo-se que, entre aspas, são eles, lá em Brasília, que dão a última palavra, pensando no Tribunal Superior do Trabalho, eles já pontuaram para a magistratura como pensar o direito na questão do direito intertemporal, o que aplica, o que não aplica. Olha, toma cuidado, por exemplo, advogado, você que vai postular uma nova ação agora, após a reforma, se houver sucumbência, o que é sucumbência? Sucumbência nada mais é do que você perder aquilo que você está pedindo. E quando a gente pensa em sucumbência de forma bem prática, nós pensamos em valores. Se você pede X e esse X a magistratura diz não a você, tome cuidado porque isso vai te gerar custas. Será que realmente você tem esse direito? Essa é a grande preocupação. Então, para os processos que foram protocolados após a reforma trabalhista, aplica-se todos os custos processuais editados pela nova lei, né, que acabou alterando a reforma. Agora a grande dúvida era, e os processos que começaram antes? Poxa, penso eu também que o TST acertou nesse ponto. Por quê? O que eles pensaram? Olha, eu não posso pegar as partes, tanto os advogados, como o reclamante, como a reclamada. Surpresa. Quando eles propuseram a reclamação trabalhista, quando eles se defenderam, até após a defesa, depois do protocolo, digamos assim, é difícil você pensar nos custos do processo após a edição da lei. Então, penso eu que o TST acertou. Isto é, processos que foram protocolados antes da reforma trabalhista não têm os mesmos custos processuais aos quais foram trazidos para nós aqui com a edição da reforma trabalhista. Doutor, vocês viram que tivemos uma aula aqui, né, uma mini aula com o doutor Pedro, que na verdade também é professor universitário, né, doutor? Para vocês verem a qualidade dos estudos que são abarcados aí nesse núcleo de direito processual e material do trabalho. Eu agradeço porque essas dúvidas, doutor, elas são recorrentes, né, sobre o tempo. A instrução normativa, meu ponto de vista, sendo também advogado da área trabalhista, eu acredito que ela veio para dar esse norte muito eficaz e os juízes, mesmo desobrigados, eles irão acompanhar, porque é o mais justo, né, de você aplicar uma lei nova sobre os processos novos, né, porque quando foi distribuído um processo com a legislação passada, todo o processo foi construído em cima da legislação passada e pegar de surpresa assim também, eu acredito que não é o justo, né? Doutor, eu agradeço, eu vou falar com a doutora Patrícia, que também é membro do núcleo de processo do trabalho. Olá. Tudo bem, doutora? Olá. Você, eu fiquei sabendo que é recém-ingressante nesse núcleo. E aí, você está gostando? Como que está sendo para você? Sim, na verdade, olá a todos que nos acompanham. Entrei há pouco tempo no núcleo, sou recém-ingressada nos quadros da OAB Guarulhos, né, OAB São Paulo, e através do Dr. Pedro e o convite do Dr. Alan, pude participar de algumas reuniões e tem sido muito válido e uma experiência muito válida participar e discutir com os colegas de profissão e pensar o direito de uma maneira mais expansiva, que o escritório e a prática muitas vezes não nos permitem exercitar interpretações. A gente, às vezes, na correria precisa aplicar o direito, mas é interessante a gente fazer interpretações, né, sobre essa lei nova, sobre nossos comportamentos que mudaram, né, com a legislação. Com esse estudo, essa sua participação junto com o núcleo, né, os doutores aqui, tem mais gente que acompanha esse núcleo, você consegue identificar um ponto positivo e um ponto que você acredita que não seja tão bom da reforma trabalhista? Doutor, eu particularmente, eu acredito por esse projeto ter sido feito de uma maneira tão rápida, que ceifou oportunidades de debates, de comentários acerca do projeto, ele foi aprovado. Então, eu ainda sou temerária a muitas mudanças que aconteceram com essa nova lei. Eu consigo destacar que o parcelamento das férias é algo que eu vejo como uma maneira positiva.
Acredito também que a flexibilização agora para a rescisão do contrato, onde dá abertura para um acordo em que o empregador e o empregado conseguem chegar a um denominador comum quando se encontra inconsistente já a manutenção do contrato de trabalho. Mas, assim, eu tendo a achar muitos pontos negativos também. Direito material, foram muitos pontos que foram reformados. Eu destaco o dano moral, que foi modulado. Na minha opinião, foi algo assim que não foi pensado de uma maneira assertiva. E de direito processual, acredito que todas as reformas voltadas à pecúnia, né, aos custos, aos gastos dos processos, também foram temerários, causaram insegurança jurídica, tanto que a gente está ainda com meses de reforma e ainda estamos estudando instruções normativas, existem portarias, existem enunciados da Ana Matra. Então, com poucos meses de reforma, a gente já pode ver que a insegurança jurídica tem tomado conta, sim, um pouco da prática do advogado trabalhista, e é válido, né, a Instrução Normativa 41/2018, concordo com o doutor Pedro, no sentido que ela veio para orientar os advogados nesse sentido de como se posicionar frente à reforma. E essa lei nova, né, vamos dizer assim, que trouxe algumas alterações, as empresas já estão utilizando, você tem visto que essas empresas já estão parcelando as férias, entre eles parcelas, é isso? Isso. Você tem visto que as empresas já estão fazendo dessa forma? Eles têm adotado, sim. Eu tenho acompanhado as férias, eu sei de casos que aconteceram, mas o que eu tenho mais visto é essa rescisão de contrato mediante acordo. Eu vi que tem, às vezes, muitos trabalhadores estão entrando em contato com a empresa, às vezes têm oportunidades melhores, querem ainda tentar um fundo do aviso prévio, querem uma parte do FGTS. Então, eu tenho acompanhado que isso tem sido bem válido. E você acredita que ainda poderá ter pontos que foi trazidos para essa reforma que poderão ser alterados daqui para o final do ano, por exemplo? Eu tenho me dedicado a entender e acompanhar dos juristas, né, desembargadores e tudo mais, a opinião deles em relação justamente à constitucionalidade. Eu acredito que existem muitas inconstitucionalidades e acredito que isso ainda, num futuro não distante, vai impactar nos textos que violam, né, pontos constitucionais, e acredito sim que pode ter ainda uma nova hermenêutica a respeito de alguns trechos que eu entendo violarem a Constituição. E na sua opinião, sabemos que o núcleo, né, é um debate que vocês fazem e cada um traz uma visão diferenciada também sobre o ponto. Na sua opinião, você acredita que deveria, de repente, o próximo presidente da República sentar e fazer uma reforma da reforma de uma maneira mais tranquila, mais aberto o diálogo para as entidades? Na sua opinião, não é a resposta da OAB, é a sua opinião. Sim, eu acho que essa experiência de ter feito uma aprovação tão rápida traz o ensinamento do que é preciso discutir. É preciso ouvir os advogados, os operadores do direito em geral. Então, acredito que uma reforma da reforma não pode cometer o mesmo erro de agir com agilidade e ceifar o debate, ceifar os estudos, os impactos que isso pode causar na vida do empregado, do empregador. Então, acredito que a reforma da reforma, eu espero que, se ocorrer, que ela seja muito estudada, que sejam convidados juristas de várias searas, para que, tanto advogados, Ministério Público, magistratura, para que eles possam, cada um no seu ver, agregar com a reforma para não causar essa insegurança tão grande. Doutora Patrícia Mendes, eu agradeço imensamente a sua participação, as suas considerações aqui para quem nos assistem. Sabemos que esse tema, né, doutor Alan, é um tema muito amplo, bastante interessante, e esse debate não para aqui, né? Vocês continuam lá no núcleo, esses estudos. Exatamente. Quero falar
finalizar aqui com o Dr. Alan, que se tiver algumas considerações, esse programa já está chegando ao seu final. Sabemos que poderíamos ficar aqui a tarde toda, a noite toda, o dia todo falando sobre isso. Só que a gente sabe que não tem como finalizar tudo, né, doutor? Você tem alguma consideração sobre o núcleo? De repente, algum evento que vai acontecer? Ou algum chamamento aí de reuniões? Pode ficar com a palavra, doutor. Perfeito, Felipe. Bom, o tema realmente é muito extenso. Nos últimos 2 anos, no ano passado e nesse ano, o debate que tem sido destaque no nosso núcleo é justamente a reforma trabalhista diante dessa imensidade de dispositivos que alteraram e que não houve um debate, e não houve um consenso, não houve uma participação efetiva de diversos setores da sociedade que fazem com que seja necessária a edição de instruções normativas e demais expedientes para poder orientar a aplicação. Obviamente a gente não vai conseguir esgotar o tema aqui, também não é esse o propósito, e convidamos a todos a participarem dos debates, das reuniões nos núcleos, como também nos eventos que nós proporcionaremos nos próximos meses. No mês de setembro já temos uma palestra já confirmada com o Dr. Igor, juiz da 8ª Vara do Trabalho aqui de Guarulhos. No mês de outubro estamos verificando palestrante a disponibilidade, porém, no mês de novembro já estamos definindo o workshop referente a 1 ano da vigência da reforma trabalhista, ocasião em que nós vamos discutir e teremos um panorama melhor desses 12 meses de vigência da lei e as implicações em todos os processos e nos contratos de trabalho em geral. Dr. Alan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe. Dr. Pedro, muito obrigado também pelas considerações. Doutora Patrícia, esteve aqui com a gente no primeiro bloco, Dr. Youssef. Eu sei que tem mais membros desse núcleo que também participam. Leve um abraço a todos eles e o núcleo está já previamente convidado a estar aqui em outras oportunidades. Muitíssimo obrigado. Vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência. Nós, como Comissão de Comunicação da OAB Guarulhos, buscamos, através desse canal, levar a vocês conteúdos relevantes sobre tudo que se passa na OAB Guarulhos. Então, continue acompanhando sempre os canais de comunicação. Um agradecimento especial aos membros da nossa Comissão de Comunicação pelo auxílio. E eu agradeço um parceiro especial, que é Mob Design Rainha, pela parceria nesse programa. Fiquem todos com Deus.